falamos 2 semanas sobre Jonas, e essa é a 3ª semana, e eu quero que vocês me ajudem a descobrir o que Jonas está falando, ok? O primeiro pressuposto básico para qualquer leitura bíblica, eu tenho repetido aqui semana após semana. A Bíblia é a palavra de Deus, falando a respeito de Deus, para a glória de Deus. Várias coisas, mas se você decorar isso, toda vez que você abrir o texto, a Bíblia é a palavra de Deus, falando a respeito de Deus, para a glória de Deus. Então você abre o livro de Jonas, 4 pequenos capítulos breves, no meio ali dos profetas menores, e você, ao ler, você vai ler. A Bíblia é a palavra de Deus, falando a respeito de Deus, para a glória de Deus. É para você falar o óbvio. Então, eu vou ajudar vocês essa noite. Eu quero que vocês me leiam e achem no texto, capítulo e versículo, e as palavras exatas de tudo aquilo que no texto Jonas, o personagem Jonas, fala a respeito de Deus. Ok? Ô Júlio, o que você achou, Júlio? Qual foi a primeira coisa que você achou no texto de Jonas falando a respeito de Deus? Ok, então ele fala o quê? O Deus do céu que fez o mar e a terra. Ok? Então, oi? 4:2, diga. Oi? Sim, pode ser o pedaço que é importante, que é do 4:2 mesmo. Ok. Tardio em irar-se e se arrepende do mal. Ótimo. Além disso, nós temos a fala do rei de Nínive, em 3:9. Quem puder ler, por favor. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, se apartará do fogo da sua ira e sofre que não pereçamos. Ok, então ele não está orando, ele está falando a respeito de Deus. Quem sabe se fizermos isso, Deus fará assim. Mas por que eu pedi as falas a respeito as falas de Jonas e não a do rei? O rei dos ninivitas conhecia a Deus? Sim ou não? Numa olhada total do texto, quem era que conhecia a Deus? Jonas. Aí ele primeiro se relaciona com os marinheiros. Os marinheiros conheciam a Deus? Não. Mas, o que os marinheiros falaram? Eles foram, clamaram a Deus e depois louvaram a Deus. E eles falaram, olha, nós somos inocentes quanto a esse homem. Então, sem saber quem era Deus, eles obedeceram a Deus. Depois nós temos os ninivitas. Sem saber quem era Deus, eles obedeceram a Deus. E Jonas, ele conhecia Deus? E se ele é quem conhece a Deus, o que ele fala, e ele desobedeceu. Então esse contraste é claro. E o que ele fala a respeito de Deus? Primeiro, Deus ele não fala Deus, né? Ele usa outro nome aqui. Qual é o nome? Qual, pastor? O Senhor. E aqui no O Senhor, como é que está escrito? Todas as letras estão em maiúsculo. Por quê? Oi? É o nome próprio. Que nome é esse? Yahvé. Toda vez que você lê no Antigo Testamento, o Senhor, com todas as letras em maiúsculo, é porque é a tradução direta do nome Yahvé. Não é só um nome próprio, não é só essa questão. É o nome que Deus se revela.
É o eu sou. O eu sou o que sou lá da sarça ardente da conversa de Deus com Moisés. Ok? Deus se revela na criação e o nome dado ao Deus da criação é Elohim. Só que depois a humanidade vem pecando, vem pecando, vem pecando, vem pecando, vem pecando, vem pecando. Quando Moisés está diante da sarça ardente e o povo de Israel, já o povo hebreu, né, os descendentes de Jacó, estão lá escravizados no Egito eles tinham milhares de divindades. Então Moisés pergunta: quem é o Senhor? Quando eu for falar com o povo, eu vou dizer que Deus vai libertar. E aí é a primeira vez que Deus usa esse nome a seu próprio respeito. Yahvé, o eu sou o que sou. O todo suficiente, o autoexistente, o não dependente de nada. O sustentador e criador de todas as coisas, o eu sou. Então, toda vez no Antigo Testamento que você vê o Senhor com todas as letras maiúsculas, é este nome, Yahvé. É o nome pactual de Deus. Só usa esse nome Deus com os seus, ok? Deus usa esse nome de revelação com o seu próprio povo. E da tradição hebraica, um judeu nunca vai ler esse nome Yahvé e falar. Quando alguém ler escrito Senhor ou Yahvé, ele vai ler e pronunciar Adonai, que é o nome que o judeu pode falar a respeito de Deus. Este nome, Yahvé, é o nome santíssimo de Deus, ou seja, só Deus pode usar a seu próprio respeito. Então é muito importante a gente perceber isso, porque nós não falamos quando é que foi que Jonas escreveu este livro. Nos 3 dias que ele estava no ventre do peixe, achou um papel lá também na barriga do peixe, uma caneta. Entre o peixe e a segunda vez que Deus falou? Não, depois que Jonas voltou para sua casa, que era na cidade de Gat-Hefer, na tribo de Zebulon, na Galileia dos gentios. Ainda não era Galileia dos gentios, porque os assírios ainda não tinham destruído o reino de Israel, ok? Vamos lá, está aqui. Então ele voltou, e depois de tudo que aconteceu, o Espírito de Deus o inspirou e ele registrou. Ok? Beleza? Quem é Yahvé de Jonas? Quem é Yahvé das Escrituras? Capítulo 1, versículo 9. Yahvé é o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Não adianta Jonas fugir por terra, não adianta Jonas fugir por mar, porque Yahvé é o Deus do céu, que fez o mar e fez a terra. Os marinheiros ouviram isso, lá em Jonas 1:10, e ficaram possuídos de grande temor. Pessoal, como é que você está fugindo e desobedecendo de Yahvé, o Deus que fez o mar e a terra? Mas Jonas também diz, em 2:9, eu acho muito interessante isso, né? 1:9, depois 2:9, né? Ele diz que Yahvé, que é o Deus que fez do céu, que fez o mar e a terra, é o Deus que salva. Ao Senhor pertence a salvação. E é interessante que ele não diz a Deus pertence a salvação, ele diz ao Senhor. E ele está falando novamente, Yahvé pertence à salvação. Yahvé, Deus do céu, fez o mar e a terra. Yahvé é o Deus que salva. Ok? Nós temos dessas duas informações grandes a respeito de Deus. E a terceira é, Yahvé é clemente e misericordioso, tardio em irar-se e se arrepende do mal. 4:2. Yahvé é o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Yahvé é o Deus que salva. Yahvé é o Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e se arrepende do mal. Se você ler Jonas e escrever num papel só aquilo que Jonas fala a respeito do caráter de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, revelando a Deus para a glória de Deus, você vai entender o porquê que Jonas foi escrito. A mensagem de Jonas está na sua mão. Aí você começa a ler o restante do livro, e você já entendeu como interpretá-lo.
O que Deus está falando nesse livro? Que Ele é o Deus que fez o mar e a terra, que Ele é o Deus que salva, e que Ele é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e se arrepende do mal. Ok? Vamos lá. Mas essa mensagem está sendo passada para quem em primeiro lugar? Vamos pensar em contexto histórico. Em que momento da história da humanidade Deus teve esse encontro com Jonas, Jonas teve esse encontro com Deus, essa experiência com Deus, e Jonas escreveu este livro. Nós falamos sobre isso nas 2 últimas semanas, eu falei sobre isso. Jonas viveu durante o reinado de um rei chamado o quê? Jeroboão o quê? Segundo. Jeroboão segundo. Ok? Jeroboão segundo. E o que o texto de 2 Reis, capítulo 14, fala a respeito de Jeroboão II. Ele era um bom rei? Ele era um rei mau, e ele fez todas as coisas, afrontou a Deus e desobedeceu a Deus, como Jeroboão I. Jeroboão I não era o pai dele. Jeroboão I foi o primeiro rei de Israel, aquele que dividiu o território dos filhos de Jacó com o filho de Salomão. Deus tirou 10 tribos das mãos de Roboão, filho de Salomão, e deu as 10 tribos para um novo rei, e virou o reino de Israel, o reino do norte, e o nome desse rei foi Jeroboão. E o que ele fez? Ainda no início do reino de Israel, colocou um bezerro de ouro no norte, um bezerro de ouro no sul, e disse: foi o bezerro de ouro que nos libertou do Egito, que nos guiou no deserto e que nos deu essa terra. Então não voltem para Jerusalém, não desçam ao reino do sul, não voltem para adorar em Jerusalém, não voltem ao templo, porque nós agora adoramos o bezerro de ouro. E todas as atrocidades possíveis Jeroboão I fez. Jeroboão II, 2 Reis capítulo 14, nos diz que fez as mesmas coisas. Então, Jonas 1:1. Na verdade, Jonas 1:2. Diz: põe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Se Deus pode ver todo o mal que os ninivitas fazem, Ele não consegue ver todo o mal que os israelitas fazem? Se a maldade de Nínive subiu até Deus, a maldade do reino de Israel, das 10 tribos do norte, do rei Jeroboão II, chegou ou não até Deus? Quem está lendo esse texto que Jonas escreve? Os ninivitas ou os israelitas do reino do rei Jeroboão? Quem está lendo? Os primeiros leitores desse texto são quem? Os israelitas. Os ninivitas já ouviram, já se arrependeram, já se converteram e Deus os perdoou. Os ninivitas já se converteram. Quem está lendo esse texto, o profeta mais importante do reino de Jeroboão II é Jonas. E ele agora escreve esse documento da parte de Deus. Este documento está nas mãos de Jeroboão II. Jeroboão II se arrepende? A Bíblia diz que não. Depois dele, os próximos reis de Israel leem Jonas, entendem a mensagem e se arrependem? Não. E os ninivitas? Não. Abre em Naum, capítulo 1. Naum 1:1. Naum 1:1. Muito aí. Quem achar, lê, por favor. Sentença contra mim, livro da visão de Naum,
Eu cocita. E qual é a sentença, meu sogro? Lê aí, por favor. Continua. Até aí, obrigado. A gente pode ler o resto todo. O que Naum está falando agora para os ninivitas? A mesma coisa que Jonas falou. Os ninivitas dos dias de Jonas se arrependeram? Sim. Dos dias de Naum? Não. Deus destruiu os ninivitas dos dias de Naum. Mas os israelitas têm isso na mão. E eles se arrependeram? Não. O Senhor que fez o céu, a terra e o mar. O Senhor que salva. O Senhor clemente, misericordioso, tardio em irar-se e que se arrepende do mal. Fala com Israel, as 10 tribos do norte. Eles ouvem, não se arrependem, endurecem seu coração. E Israel, as 10 tribos do norte são destruídas e nunca mais retornam. A gente tem 2 momentos de exílio do povo de Deus. Primeiro das 10 tribos do norte, do reino de Israel. Depois das 2 tribos do sul, do reino de Judá. 70 anos exilados de exílio para as tribos do sul. E depois eles voltam. As tribos do norte nunca mais voltam. Porque eles ouviram a voz de Deus, e diferentemente da história que eles ouviram dos ninivitas, eles não se arrependeram. Então a primeira coisa para nós, os leitores de hoje, é entender que Deus foi justo em destruir Israel, sim ou não? Deus foi justo em acabar com o reino do norte, sim ou não? Deus avisou a ele sobre quem ele é, sim ou não? Deus revelou o seu caráter geração após geração, sim ou não? Deus deu testemunho vivo de que aqueles que são maus e pecadores, em se arrependendo, o Senhor, que é tardio em irar-se, misericordioso, os perdoa, sim ou não? E eles se arrependeram? Não, então foram destruídos. Então a primeira coisa quando nós lemos o texto é entender o que está acontecendo nos dias daquele texto. Por que Deus fez isso? Por causa dos ninivitas. Sim, mas eu não falei para vocês que o nome aqui é Yahvé, o Senhor, com todas as letras maiúsculas? E que esse nome, eu falo rápido, de repente vocês não pegaram, é o nome pactual de Deus, é o nome que o próprio Deus usa a seu respeito para se revelar ao seu povo. Os ninivitas eram o povo de Deus. Os ninivitas eram um povo, uma nação em aliança com Deus? Não. Esse texto é escrito para o povo de Deus, para as 10 tribos do norte, para o reino de Israel, os filhos de Jacó, povo de Deus, que foi tirado do Egito e guiado no deserto, com quem Deus fez aliança. Eu serei o teu Deus, vós sereis o meu povo. O mesmo povo que ouviu lá nos dias de Salomão, lá em 2 Crônicas, quando o templo foi consagrado, ele disse assim: olha, se vocês pecarem eu vou destruir vocês, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu os restaurarei. Eu preguei isso aqui alguns domingos atrás. O povo se humilhou e orou, Deus destruiu. É por isso que eu acho que eu entendo claramente, biblicamente, que nós não podemos pegar esse texto de 2 Crônicas, colocar a bandeira do Brasil e postar no Instagram para os evangélicos orarem.
A Bíblia tem muitos comandos para a gente orar pela nação, etc. Orar pela nação, orar provavelmente não é pecado, mas aquele texto é a prova viva de que Deus faz uma aliança com o seu povo quebra essa aliança, Deus manda os seus profetas para alertá-los, Deus dá chance e mais chance, e o povo continua desobedecendo a sua aliança, e não volta, e Deus é justo em destruí-los. Deus é justo em fazer isso. Então, essa é uma parte muito importante de ler a Bíblia, saber o que está sendo dito para os seus primeiros ouvintes. Quando as 10 tribos de Israel, as tribos do norte, o reino de Israel foi destruído, Jonas já havia sido escrito, registrado e colocado nas mãos do povo há muito tempo. Eles não têm desculpa. Ok? Esse é o caminho que nós fazemos, e aí, quinta que vem eu não estou aqui, se puder na outra eu volto, que aí eu vou começar a ir para o caminho das aplicações. Eu vou mostrar para vocês como a gente entende o contexto histórico para poder aplicar para mim e para você agora. Ok, porque eu não sou tribo de Israel, né? Nem falo hebraico, fiz umas aulas de hebraico no seminário, mas passei assim raspando, né? Assim, não tem como então aplicar isso para a igreja hoje. O que esse texto de Jonas tem a ver comigo e com você aqui na Paraíba, no alto do verão? Então a gente precisa entender como aplicar isso, como aplicar esse texto. Mas o mais importante nós vimos nessa noite é quem é Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, a respeito de Deus, para a glória de Deus. É fundamental que todos nós aqui saiamos sabendo que Deus do céu, que fez o mar e a terra, é o Senhor Yahvé a quem pertence a salvação. E Ele é clemente, misericordioso, tardio em irar-se e se arrepende do mal. O que essa informação tem a ver com o Evangelho? Já que vocês pensaram demais, eu vou dar, está na cara. Vamos começar, eu vou começar a vir mais aqui, tá, pastor? Se eu permitir, eu vou vir mais, porque está na cara. Tudo, esse é o Evangelho. O Deus Criador de todas as coisas é o único que pode salvar. E Ele é misericordioso, tardio em irar, se arrepende do mal e nos perdoa. Esse é o Evangelho. Quer ver então Jonas todo? Então vamos lá. Deus envia o seu profeta para pregar a homens maus e pecadores, a fim de que Ele, que é o dono do céu, da terra e do mar, mostre o seu caráter justo, para que eles se arrependam e Ele, que é o único que o pode fazer, o salve. Este é o Evangelho. Essa é a história de Jonas. Quer que eu capriche mais? Deus envia o seu profeta, vindo da Galileia, que prefere morrer a viver, para salvar homens maus, através da revelação do seu caráter. Ora, mas o Evangelho não é que o profeta de Deus começou lá na Galileia a servir e obedecer a Deus, proclamando juízo do reino e arrependimento. Marcos capítulo 1, versículos 13, 14 e 15, arrependam-se e creiam, o reino de Deus está próximo. Não é isso? E ao invés de querer fazer como Jonas, morrer para não salvar, Jesus é o profeta perfeito e em perfeita obediência, ele morre para salvar. Ora, meus irmãos, se através de Jonas, Deus fez tão grande obra, porque a conversão dos ninivitas é o maior registro de conversão e de avivamento em toda a história do registro bíblico. Se Deus fez o que fez através de Jonas, imagina o que Deus não faz
através de seu Filho perfeito, o que morreu na cruz em nosso lugar. Jonas é o Evangelho. Então eu tenho que ler toda a Bíblia como literatura evangélica. Tem um livro, acho que é da Vida Nova, que é Lendo Toda a Escritura como Literatura Cristã, de um australiano chamado Graham Goldsworthy. Se vocês quiserem um dia, eu estou à disposição. A gente pega, cada um compra o seu livrinho, eu vou mostrando para vocês como pesquisar a Bíblia todo como literatura evangélica. Gênesis é o Evangelho, Jonas é o Evangelho, Apocalipse é o Evangelho, os Salmos são o Evangelho e os Evangelhos são o Evangelho. Toda a Bíblia é o Evangelho. Deus está revelando o seu caráter para a sua própria glória por toda a Escritura. Então, por isso que nós precisamos aprender a ler a Bíblia de uma forma extremamente coerente e de prontidão para poder pregar o Evangelho a toda criatura. Amém? Alguma pergunta? Vocês têm 30 segundos para começar a perguntar antes que eu vá embora. Não? Senhor, fica à vontade. Mas eu entendo diferente, meu sogro. Quando a gente lê o capítulo 1, eu lembro que eu falei que são 2 blocos em Jonas, eu falei isso semana passada, retrasada e passada. São 2 blocos. O primeiro bloco é: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. E depois o segundo bloco começa no 3:1, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas dizendo. Então o 1 e o 2 são um bloco. Você interpreta o 1 à luz do 2. Tá? O 2 é para você interpretar o 1. E no 2, Jonas está dizendo na oração dele que ele quis fugir do Senhor, mas era na verdade o Senhor tirando ele da sua presença. Ele entendeu agora. Jonas, no capítulo 1, fica, para mim, evidente. Está muito claro que ele preferia morrer punido por Deus do que obedecer a Deus. A mentalidade de Jonas foi exato, ele explica no capítulo 3, não foi isso que eu disse ainda estando na minha terra? Ou seja, não está registrado no capítulo 1, mas no capítulo 3 está dizendo, quando veio a palavra de Deus a Jonas, Jonas disse, mas o Senhor é clemente, o Senhor é tardio em irar-se, o Senhor se arrepende do mal, então eu não vou falar para os ninivitas, porque eu vou falar, eles vão se arrepender e o Senhor vai salvar. Então se Deus vai salvar os ninivitas, eu, Jonas, não vou. Então se sou eu o profeta de Deus, e eu não for e não falar com os ninivitas, Deus vai destruir os ninivitas. Então Jonas quer ser o salvador. Jonas quer ser o grande salvador de Israel. Fazendo o quê? Desobedecendo a Deus. Israel não era uma Israel que desobedecia a Deus? Então o salvador do povo em desobediência é um profeta desobediente, que prefere morrer na desobediência do que salvar os inimigos de Deus. Se você aplicar isso na primeiro século da era cristã, se você levar isso para o Novo Testamento, veja o que os judaizantes faziam. Veja o que acontece lá em Atos, a partir do capítulo 20, lá no capítulo 22, quando Paulo, depois de muitos anos de ministério, vai a Jerusalém, raspa a cabeça, raspa a barba, vai cumprir seus votos, vai ao templo, aí eles pegam e querem fazer o quê? Matá-lo, porque ele é um traidor, ele pregava o evangelho dos judeus para gentios, ele era o apóstolo de gentios, então eles vão matá-lo. Aí Paulo começa a falar com eles, só que ele não fala em aramaico, Paulo começa a falar em hebraico, aí todo mundo se cala. Quem falava em hebraico no meio do povo? Rabino, mestres, autoridades, então o povo tem que ficar quieto. Aí ele descreve toda a revelação do evangelho de Jesus, colocando Jesus como Senhor e Rei, Jesus de Nazaré. Sabe o que eles fazem? Calados, eles aceitam, não tem problema nenhum. Não tem problema que Deus envie um Messias para os judeus. E aí então, ele fala lá no capítulo 22 o seguinte,
e o Senhor me enviou aos gentios. Quando ele fala essa frase, eles gritam, calem a boca desse homem, matem esse homem, tal, tal, tal. Aí eles voltam a bater em Paulo. Aí Paulo então ele apela. Aí Paulo agora ele não fala mais em hebraico, ele fala em latim, para os soldados ouvirem, e diz assim, sou cidadão romano. Aí todo mundo tira a mão dele, porque se eles matassem o cidadão romano, ia todo mundo morto ali pela coisa. Paulo é muito inteligente, ele começa a conversar em aramaico, ele continua em hebraico e ele termina em latim. Por quê? O evangelho é aceito no primeiro século. Só que ele não é aceito se não for para judeu. Não pode um gentio se converter. De forma nenhuma. E é isso que é o judaísmo, os judaizantes do primeiro século, entrando nas igrejas gentílicas e destruindo as igrejas e o evangelho dentro das igrejas, como acontece na igreja dos Gálatas, na região da Galácia. E aí Paulo escreve para ele, ó Gálatas insensatos, a palavra lá, insensato é uma ofensa pesada, vocês são burros, idiotas. É feio falar isso aqui na igreja, não é mesmo? Mas o termo que ele usa naquele momento era isso. Quem vos convenceu tão rapidamente a passagem do evangelho da graça para esse evangelho das obras? Então, se você levar Jonas para o Novo Testamento, você entende que é o mesmo pecado de Jonas. Israel pode fazer o que quiser, beber, cair e levantar, e Deus ainda tem tipo uma obrigação de salvar Israel. Mas se Deus quiser salvar qualquer outro, mesmo que eles se arrependam e reconheçam que Deus é bom, misericordioso, tardio em irar-se, e se submetam à lei de Deus e à vontade de Deus, não, Deus não pode salvar. Israel pode pecar o quanto quiser, Israel pode viver a vida mais dissoluta do mundo, eles ainda são o povo de Deus, eles ainda detêm os testamentos de Deus, eles ainda têm uma aliança com Deus, a eles pertence o templo onde o Senhor habita. Isso está em Jonas, isso está no Novo Testamento, isso está para a gente hoje. Aí, daqui 2 semanas eu explico para vocês como é que a gente aplica isso hoje. Mais alguém? Amém. Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado mais uma vez por tua santa e bondosa palavra, que nós possamos amar o texto da palavra, amar o livro de Jonas, porque amamos o evangelho de Cristo revelado em todo o texto das Sagradas Escrituras. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo que tivemos nessa noite. No nome de Cristo é que oramos. Amém.